Agora eu vou, de graça, te ensinar a falar inglês. Primeira coisa que você precisa entender é que toda frase tem um coração. Tá? O coração da frase é a palavra ação. O que é a palavra ação? Uma palavra que faz você agir. E essa palavra sozinha já é uma ordem. Então, por exemplo, se eu falo sit, estou falando sente. Se eu falo shut, eu estou falando feche, ou mesmo feche a boca. É claro que eu posso ser um pouco mais sofisticado e falar shut up ou sit down. Então eu posso dar ordens assim, com uma simples frase. Stand up, levante-se. Eu posso mandar você ir, go. Eu posso mandar você dirigir, drive. Eu posso mandar você trazer algo. Então, simplesmente bring. Eu posso pedir para você beber, drink, para você comer, eat. Então, com isso, você já tem o coração da frase. Você já tem uma palavra, única palavra que já te permite dar ordens. E se você simplesmente mudar o tom de voz, você já está fazendo pedidos. Drink, eat, drive. E se você simplesmente colocar o please, você está sendo mais educado, falando, por favor, faça isso. Então, please, drink. Drive, please. É muito simples, né? Pronto, você já entendeu qual é o coração da frase. Agora, vamos entender como você pega e faz uma frase negativa, quando você dá uma ordem negativa, quer dizer, você quer que a pessoa não faça aquilo. Muito, muito, muito simples. Basta você colocar don't na frente. Por que don't? Olha, porque o inglês ele trabalha com verbos auxiliares. Então, aqui o don't é nada mais do que o do mais o not. Por que o do? Porque nesse caso, para dar ordem, eu preciso usar o do. E o not é porque é não. Tá? É simples assim. Então, se eu quiser que você não beba, né, a negação do drink seria don't drink. Se eu quiser que você não dirija, don't drive. Se eu quiser que você não coma, don't eat. Tá? Então, pronto. Agora você já sabe da ordem na afirmação e na negação. Agora eu posso pegar essas palavras ação que você já conhece e simplesmente trazer uma palavra mágica que joga tudo no futuro. Essa palavra é o will. Basta colocar will mais ou menos. Você também precisa falar quem. Então vamos lá. Drink. Gabriel vai beber. Gabriel will drink. Então o vai é will? Não. O will é a palavra mágica que joga tudo no futuro. No português é um pouquinho diferente, porque no português essa palavra mágica ele também é o verbo ir, então não funciona bem assim. Então vamos ver. Gabriel vai à escola. Gabriel will go to school. Tá? Então o que eu preciso? De quem vai fazer, do will, palavra mágica que joga tudo no futuro, e a palavra ação. Beleza? Simples assim. Agora, quem são essas pessoas? Eu vou ter que saber o nome de todo mundo? Não, eu posso usar uma proxy para o nome. Em vez de falar sempre Gabriel, Letícia, Rafael, Elaina, em vez de eu falar nomes, eu posso usar pronomes, que substituem os nomes. Então, para homens eu vou usar he, para mulheres eu vou usar she. Quando for mais de um homem ou mais de uma mulher, ou homens e mulheres misturados, não importa, no inglês não tem eles e elas, simplesmente é they. E se eu não souber o gênero, ou se for gênero misto, quer dizer, homens misturados com mulheres, they. E se a pessoa não sabe qual é o gênero dela? They, tá? Quando não tem claramente definido que é homem, que é he, ou quando não tem claramente definido que é she, ou seja, e quando é mais de um, é they. E quando não é definido se é homem ou se é mulher, mas é uma coisa só, uma pessoa só, aí eu uso it, tá? Normalmente eu não uso para pessoa, seria um pouco não educado. Mas basicamente eu só preciso de it. Então, por exemplo, se eu estou falando de um animal, que eu não sei o gênero, eu uso it. Então, por exemplo, ele, né, o animal, que eu não sei se é macho ou fêmea, não sei se ele vai comer. Então, it will eat. Ele vai beber. It will drink. Ela vai beber. She will drink. Eles vão dirigir. They will drive. Tudo bem. O que ficou faltando? Simplesmente eu e nós, que é I. Então, por exemplo, eu vou amar. I will love. E você, e nós vamos amar. We will love. Ou nós vamos dirigir. We will drive. Ficou faltando só uma, que seria você ou vocês. Em inglês não tem mudança, é sempre igual. Você ou vocês, you. You will drive. You will
love. You will eat. Pronto. E na negação? Você já tem o will, você pode simplesmente colocar o not. Então, you will not drink. You will not love. She will not drive. He will not eat. Tá? Nossa, mas isso é muito simples. É muito simples, em inglês é muito simples. Agora surge mais uma possibilidade, que é a de fazer perguntas. Então, eu simplesmente consigo trocar o she com o will, inverto a ordem e faço pergunta. Ah, mas eu não quero fazer isso. Não faz, ué. Simplesmente muda a entonação, todo mundo vai entender, não tem problema nenhum, tá? Então, por exemplo, se você quiser falar, ele vai dirigir, você muda a entonação, fala, he will drive, todo mundo vai entender, não tem problema nenhum. Agora, é evidente que não é o mais correto gramaticalmente. Então, gramaticalmente falando, você deve inverter. Então, você falaria, will he drive? Tá? E, com isso, você consegue respostas de sim ou não. Tá? Então, will she love? Ela vai amar? Yes. Ou no. É o suficiente para manter uma conversação? Não, você precisa de palavras para apoiar essa pergunta. Tá? Então, você pode vir com o que. What will she love? O que ela vai amar? Quando? When will she drive? Quando ela vai dirigir? Onde? Onde ela vai? Where will she go? Você pode perguntar como ela vai. How will she go? Com isso você tem as palavras de pergunta, você pode perguntar também por quê. Why will she go? Então com isso você já sabe dar ordens e fazer pedidos, você já sabe falar no futuro, fazendo afirmações, negações e perguntas, inclusive perguntas que vão além do sim ou não, com essas palavras de perguntas. E eu quero chamar a atenção para 3 verbos que não mudam nada aqui, mas eles são 3 verbos muito valiosos, muito diferentes, que é o verbo ser, be, o verbo ter, have, e o verbo do, o verbo fazer, do, tá? Então, por exemplo, se eu quiser perguntar se você vai ser, eu falo will you be? Por que que eu trago atenção para esses 3 verbos? Porque o be sozinho ele fica um pouco vazio, um pouco sem sentido. Be o quê? Quer dizer, eu vou ser o quê? Então, eu preciso também trazer alguma característica ou alguma coisa que você vai ser o quê? Né? Então, vamos ver algumas características que você pode ser. Happy, optimistic, grateful, handsome, beautiful, idiot, dumb, tá? São algumas coisas que você pode ser. E então eu simplesmente posso falar assim, olha, você vai ser feliz. You will be happy. Ela será feliz. She will be happy. Nós seremos felizes. We will be happy. E se eu quiser falar o have, o ter? É muito simples. You will have, você terá. De novo, falta algo, você terá o quê? Então, por exemplo, vamos falar um carro, a car. You will have a car. Você vai ter uma casa, a house. You will have a house. Ele não terá uma casa. He will not have a house. Eu não terei uma casa. I will not have a house. Tá? Então o have ele vai exigir naturalmente um certo complemento. Tá? Mas o have nada mais do que ter. Be nada mais do que ser. E vamos para o do, que é fazer, mas ele também exige um complemento. Por exemplo, I will do. Vou fazer o quê? Então, eu posso, por exemplo, eu vou fazer o dever de casa, eu do my homework, eu vou fazer o meu dever de casa, eu do my homework. Ela vai fazer a louça. She will do the dishes, quer dizer, ela vai lavar a louça, uma expressão. Vai fazer a lavanderia. He will do the laundry, ele vai fazer a lavanderia. Então, com isso, a gente tem aí um destaque, tá? Para os 3 verbos assim, mais únicos, mais diferentes que existem no inglês, que é o be, have e do. Ótimo, agora você sabe falar dos seus planos, você sabe falar o que vai acontecer, mas vamos falar no presente. O presente serve para falar sobre coisas do presente, sobre coisas que estão acontecendo? Não. O presente não serve para isso, não um presente simples, tá? A gente vai aprender depois algo que serve para falar sobre o que está acontecendo nesse momento. O presente serve para falar sobre fatos, sobre coisas que acontecem. E a gente fala no presente usando não o auxiliar will, mas o auxiliar do. Então, quando no futuro fica I will love, no presente fica I do love. Ué, I do love?
isso é estranho, não foi assim que eu aprendi. Sim, porque normalmente eu não uso esse do. Por quê? Porque fica mais eficiente se eu simplesmente deixar ele oculto, se eu simplesmente não usar ele. É errado usar? Não é errado usar, é correto usar, gramaticalmente é correto usar e é mais fácil para você entender na primeira vez que você está sendo introduzido a esse assunto, tá? Então, I do love, I do have, I I do go, tá? Isso tudo está correto. Mas acabou tendo um uso mais peculiar, que serve para enfatizar. Quando alguém fala assim, você não vai, você fala, eu vou sim. Então seria, you don't go, ou I do go, tá? Ok. Então você pode simplesmente falar I do go ou I go. Na negação você não é opcional o uso do do, você vai ter que usar o do, tá? Então, I go ou I do go. Normalmente você não vai falar do go, tá? Você fala só I go. Mas na negação você vai falar I do not go. Vamos contrair? I don't go. Ok? Então, você não vai, you don't go. Nós não vamos, we don't go. Vocês não gostam, you don't like. Nós não gostamos, we don't like. Tá bem. Uma exceção. Ele ou ela ou it. He, não vou usar o do, vou usar o does. Então, he doesn't like. He doesn't go. He doesn't love. E se for na afirmação, aí eu vou simplesmente pegar esse does e jogar no final da frase, matando metade dele. Então vai ficar, em vez de ficar he does like, o que, de novo, não está incorreto, mas ele serve mais hoje para enfatizar, tá? He does like, seria assim, ele gosta mesmo. Mas normalmente eu só vou pegar esse does e jogar no final. Mas não ele inteiro, só o S. Então vai ficar he likes. Tá bem? Então ele gosta, he likes. Ele dirige, he drives. Ela ama, she loves. Tá bem. Existe uma exceção? Existe uma exceção. A exceção é para o verbo be. Tudo que eu falei no presente não funciona para o verbo be, tá? Então, isso funciona para todos os verbos, são pequenos detalhes de exceção, tá? Aqui e ali. Mas totalmente diferente para o verbo be. Então, eu não falo I be, eu não falo I do be, you don't be, não. Nunca, nunca, nunca. Isso é totalmente diferente. O be tem as regras só para ele. Que também não é tão difícil, não é nada de outro mundo, mas você tem que entender que você tem que usar todos os verbos, depois você tem que usar só o be, tá? O be é simplesmente quando eu falo eu sou, em vez de falar I be ou I do be, eu simplesmente falo I am. Então eu sou feliz, I am happy. Eu sou um professor, I am a teacher. Tudo bem? E quando eu falo para nós, eu falo are. Então we are. Eles ou elas, they are. Você ou vocês, you are, tá? Então o are serve para quase todas as pessoas, o am serve só para eu, e para o he, o she ou it, eu vou usar o is. Lembra do does? Então o s no final te ajuda a memorizar, que para ele ou ela, he ou she, você vai usar o is. Então, ela é feliz, she is happy. Ele é feliz, he is happy. E se eu quiser fazer pergunta, negação, a mesma lógica lá do futuro, tá? Simplesmente usa o auxiliar, na pergunta inverte a ordem. Então, ela dirige, does she drive? Ele dirige, does he drive? E se for pergunta, lembra, o be é diferente. Se for pergunta, você inverte a ordem com o be. Is he happy? Is she happy? Am I optimistic? Are they peaceful? Tudo bem? Uma pergunta mais complexa. Onde eles estão? Where are they? Quando nós somos felizes? When are we happy? Com isso, temos as ordens, as ordens, o futuro e o presente. Ficou faltando o passado. Como você vai fazer no passado? Lembra a palavra mágica que eu jogava tudo no futuro? Will. A do presente, do ou does, for he, it. No passado, agora você vai ter o did. Então,
Eu não vou... Desculpa, é passado. Eu não fui. I did not go. Eu não dirigi. I did not drive. Eu não fui. I did not go. Ou didn't. I didn't go. I didn't drive. I didn't like. I didn't love. She didn't like. She didn't drive. She didn't love. Ele, he didn't drive. He didn't like. He didn't go. He didn't eat. He didn't drink. Então, no passado, você vai usar o did. E na pergunta, did you go? Did she drive? Did we like? Na afirmação, I did write. You did write. Isso está correto? Isso está correto. Mas, de novo, isso serve só para enfatizar. Tá? E só vai ser fácil assim no futuro. No presente e no passado não é tão fácil. E aí, o que eu faço? Em vez de usar I did love, eu vou pegar esse did e mudar o verbo, conjugar o verbo. Eu vou juntar os dois, o auxiliar com o principal, só na afirmação, e juntar os dois. Puf! Então, I did love vai virar I loved. Eu caminhei, em vez de I did walk, vai ficar I walked. Eu gostei, em vez de ficar I did like, vai ficar I liked. Pô, que legal. Inglês é fácil. É sempre, no passado eu coloco o ED no final. Se já tiver o E, coloco o D e tal, isso é detalhe, não importa muito. Mas quer dizer, sempre no passado eu vou colocar quem me dera. Quem me dera, por quê? Porque para a grande maioria dos verbos é assim, mas para os verbos mais utilizados, não é. Para os verbos mais utilizados, mais comuns, eles são irregulares. Quer dizer que você tem que memorizar eles. Pô, ainda não memorizei. Quer dizer que eu não posso falar? Não. Enquanto você não memorizou, você vai simplesmente tratar como se ele fosse irregular. Você vai pegar o verbo e colocar o ED no final. Então, por exemplo, eu lutei. Você sabe que lutar é fight. Eu lutei, I fighted. Ah, mas tá errado. Tá errado. Mas é melhor do que travar. É melhor do que não saber. Tá? Então você vai falar I fighted. Só que ao mesmo tempo você vai começar a memorizar os verbos irregulares. E daqui a pouco você memorizou todos os verbos irregulares. Então, I fighted vira I fought. Eu tenho, I have, vira I had. Eu escrevi, I write, vira wrote. Tá? E você vai memorizar esses verbos. Existem técnicas para isso, eu posso ajudar com isso. Inclusive, temos ferramentas gratuitas para ajudar. Tá? Então, todos esses conteúdos que eu te falei aqui agora, todos esses conteúdos que a gente viu, que te leva do zero ao básico no inglês, para todos eles existe no meu site, gratuitamente, ferramentas para te ajudar a construir vocabulário, a praticar isso por meio de jogos divertidos, e a explicação está aqui, você não precisa mais do que isso. Então você só precisa entender essa explicação, ampliar o seu vocabulário e praticar por meio de jogos. Disso você sai do nível 0 e chega no nível básico, ok? E aí você precisa, claro, que ganhar um pouco mais de fluência, um pouco mais de familiaridade com a língua, você faz isso por meio de conversação. E aí o ideal é que você faça aula particular, né? Ou mesmo aula em turma, mas a particular ela é mais interessante porque ela é mais customizado e você recebe o feedback que você precisa no momento que você precisa. E é claro que o conteúdo pode ser adaptado para coisas do seu interesse, vai na sua velocidade, mas basicamente é isso. Com isso você tem tudo que você precisa para sair do zero e chegar no básico, e com isso você pode progredir no seu aprendizado da língua inglesa.